Que presença maravilhosa que é essa. Que bom estarmos juntos, prestando nosso culto racional, aquele que é único, digno de honra, de glória e de louvor. A presença dele é real aqui, amados, aleluias. Como Deus é maravilhoso, aleluia. Que alegria estar aqui com vocês nesta noite. Podemos assentar, amados. Me sinto muito alegre e muito honrada. Desde já eu agradeço a confiança que me é depositada, que me é dada. Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor Eliel, e estamos juntos na casa do Pai nesta noite, não é? Eu tenho certeza absoluta que o Senhor tem reservado esse encontro conosco nesta noite. Foi Ele que nos trouxe aqui, porque como Ele tem falado até agora, Ele vai continuar falando em nossos corações. Glória a Deus. Não teve nenhuma combinação, né, pastor? Mas abram suas Bíblias em Filipenses 4. Aleluia. O Espírito Santo testifica. E quando Ele quer falar com a sua igreja, Ele fala. Se Michele não estivesse aqui, Ele falaria. Se pastor não estivesse aqui, Ele falaria. Não é, pastor? Glória a Deus, porque Ele é Deus. Aleluia, glória a Deus. Vou me organizar aqui com os meus esbocinhos, tá? Nós queremos falar hoje sobre a ansiedade, bem como as orientações que Deus, nosso Pai, nos deixa através da palavra dele. A palavra do Senhor, ela é atemporal, meus queridos, e nós vamos observar isso hoje mais uma vez. Em Filipenses 4, do versículo 6 ao 9, novamente, apóstolo Paulo, por meio do Espírito Santo, nos deixa registrado assim: não estejais inquietos, ou ansiosos em outras traduções. Não estejais inquietos por coisa alguma, ou seja, por nada. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Aleluia! Oh, glória! Olha que Deus maravilhoso, que já nos deu todas as orientações aqui para enfrentarmos os dias maus, para enfrentarmos a ansiedade que hora e meia nos acomete. Aleluia! Nós temos uma ordem aqui no verso 6, em que Paulo fala: olha, não andeis ansiosos. Mas antes da gente prosseguir, vamos nos situar aqui no tempo e espaço, para que a gente consiga entender que contexto que é esse que Paulo está nos falando. Porque às vezes a gente acha que só nós que passamos por grandes tempestades. Só que hoje nós louvamos
que mesmo em meio à tempestade Ele está. Ele está conosco. Ele passa conosco. Se tiver que passar, Ele vai passar conosco. Aleluia, glória a Deus. Se vocês puderem deixar já o slide preparado, a gente vai fazer uma junção, tá? Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele não está numa situação tão agradável. Ele está preso. Está preso em sua primeira prisão em Roma. Quem governava nessa época era o imperador Nero. Só que, antes do imperador Nero, havia o imperador Cláudio. E na época do imperador Cláudio, aquele império foi tomado por uma grande fome a nível mundial. Veja, antes de Nero, teve Cláudio. Na época de Cláudio, teve uma grande fome mundial. A pobreza era generalizada. Estava um verdadeiro caos. O império estava assolado por essa fome. Passa o imperador Cláudio, entra o imperador Nero. Quando entra o imperador Nero, o cenário é diferente. O cenário é de massacre, de perseguição, de prisões. Os cristãos eram queimados vivos em fogueiras. Eles eram lançados a animais selvagens para serem devorados. Eles eram crucificados por amor a Jesus Cristo. Perceba o cenário em que Paulo está, quando então escreve a carta aos Filipenses. Todo esse contexto acontecendo, tanto que Nero comete até um suicídio. Então Paulo estava preso, e sabe por quê? Porque ele tinha sido acusado e tinha sido denunciado pelos judeus de Jerusalém, ou seja, aqueles que eram seus irmãos, acusam ele, denunciam ele de estar promovendo uma revolução contra César. Por quê? Porque ele começa a pregar, ele e todos os outros cristãos que o acompanham e que propagam a mesma fé em Jesus Cristo, que há somente um Senhor, Jesus o Cristo. Aleluia! E então aquele império não se conforma com isso, porque na cabeça deles e também na de Nero, só existia um que poderia ser conhecido como Senhor, e esse um era Nero. Mas Paulo não aceita isso e continua pregando a um só Senhor, a um só Senhor, a um só Senhor, aleluia! E ele não se importa o que vai acontecer com ele. E então, numa caça violenta contra os cristãos, Paulo é preso. Eles vão fazer de tudo para acabar com esse movimento do cristianismo. Movimento nascente, porque tudo nasceu ali. E se acabasse com aquele movimento nascente, nós seríamos alcançados? Não. Mas os mártires não se renderam à pressão governamental. Não se renderam a nada que acometia-os naquele mundo, naquele tempo, naquela dor. Nem a fome, nem a dor, nem a violência, nem a morte. Eles estavam ali, prontos para propagar o nome do Senhor Jesus. Que hoje nós possamos estar nesta mesma posição, prontos como soldados, linha de frente, para propagar o Evangelho de Cristo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então, durante 2 anos que Paulo está ali preso, ele escreve a Filipos. Então, vocês conseguem perceber que este homem que fala, não andeis ansiosos, não andeis inquietos, era um homem de dores,
que estava preso. E ele escreve: não vivam ansiosos. Por quê? Porque ele já não andava mais ansioso. Porque ele aprendeu o que era contentamento e tomou para si esse segredo maravilhosíssimo. Tanto que ele escreve lá na frente no versículo 11. Depois vocês acompanham aí. Então, para que vocês entendam que não foi qualquer pessoa que nunca passou por nada que está virando para aquele povo e para nós hoje, trazendo para os nossos dias atuais. Não é uma pessoa que nunca sofreu, porque é muito fácil, né? Alguém virar para a gente e falar: não, isso aí vai passar. Ah, você já passou o que eu estou passando? Só para você entender um pouquinho? Não, mas isso daí não é nada, vai passar. Mas quem está falando para a gente é Paulo, e ele estava preso. Então, queridos, nesta noite nós queremos entender e internalizar o que Deus fala aqui através da vida de Paulo. Nós queremos entender a ordem que Paulo dá, e depois nós queremos aprender 3 atitudes práticas através da palavra, que vai nos orientar, que vai nos direcionar aquilo que vai nos trazer a paz. Essa paz que excede o entendimento humano. É a paz que o mundo não te dá. Que só encontramos em Cristo Jesus. O objetivo nesta noite, no nome de Jesus, é que nós recebamos do céu de Deus as orientações necessárias de como enfrentar os dias maus, de como enfrentar a ansiedade, de como entender que nós podemos viver felizes em Cristo, mesmo em meio à angústia, à dor, mesmo em meio à aflição, mesmo em meio à adversidade. E hoje nós vamos, em nome de Jesus, tomar posse dessa palavra. Porque quando eu orava lá na minha casa, o Espírito Santo me tocava e me dizia: filha, pode falar tudo, porque começo te sarando, e lá verás almas salvas, saradas, renovadas, em nome de Jesus. Então já receba a cura que desce do céu para a sua vida nesta noite. Aleluia, aleluia. Queridos, como o pastor bem colocou aqui, nem todas as ansiedades, nem toda ansiedade tem um fundo espiritual. Existem ansiedades de cunho fisiológico, biológico, de origem clínica, que é quando há um desequilíbrio na circuitaria cerebral. Então, antes de entrarmos aqui para aprendermos o que Paulo quer nos orientar através de Deus, vamos entender um pouquinho sobre a ansiedade. Amém? Pode passar. Eu não sei para onde eu olho aqui. Eu estou olhando para o menino do teclado, gente. Em nome de Jesus. Pode passar, querido, para frente. Eu começo dizendo assim, queridos, que vocês podem acompanhar. O sofrimento mental não é vergonha. Quase ninguém tem vergonha de dizer que para os amigos ou para as famílias, para os seus familiares, que tem uma hipertensão, ou então que está com diabetes, ou então a menopausa chegou, ou então que tem gastrite, ou então que tem enxaqueca, qualquer doença de outro cunho. Comumente as pessoas não têm vergonha de dizer. Mas, quando isso é mental e psicológico, as pessoas se envergonham muitas vezes. E é das represárias. Por quê? Muitas pessoas entendem que esses transtornos, às vezes é um meio de chamar a atenção, ou que é frescura, ou que é coisa de gente desocupada. E isso não é verdade. Nós precisamos compreender isso e tratar.
Porque, como eu disse ali, sermos cristãos não vai nos tornar imunes. E a Bíblia nunca nos enganou. Ela deixa registrado as dores acometidas por quase todas as pessoas que conhecemos na palavra de Deus. Sabe por quê? Na condição de seres humanos, nós estamos vulneráveis às coisas deste mundo. Não é verdade? Lá em Eclesiastes 9, 1 e 2, pode passar para frente, querido. Vai falar que tudo sucede igualmente a todos, tanto o justo como ao injusto. Entenda, estou colocando nesse contexto aqui de sofrimento das coisas deste mundo. Nós estamos neste mundo, ainda que não pertençamos a ele, nós estamos aqui. Então, sermos cristãos não nos torna imunes. Mas, assim como Cristo rompeu, venceu, nós também podemos vencer e sermos curados em nome de Jesus. Ali tem alguns versículos base para vocês entenderem, tá bom? Provérbios 17, 23, Eclesiastes 1, 9, João 16, 33, só para vocês terem como base, tá? Pode passar. Eu gosto muito desse versículo, por isso eu deixei registrado. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Aleluia, a boa palavra é essa daqui, a qual hoje nós estamos falando. Aleluia, glória a Deus. Pode passar para frente, amados. Vamos entender então um pouquinho mais ansiedade, pode passar. Olha lá, não sei se... para você está grandão, né? Sabemos que um pouco de ansiedade vai fazer bem para a gente. Por quê? Faz parte do nosso repertório de vida. A ansiedade vai nos proteger de alguma forma. O grande problema é quando ela começa a se tornar exacerbada, exagerada. E a gente consegue sim perceber quando ela está em exagero. Por quê? A minha preocupação é excessiva, eu não consigo descansar, acordo cansado, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Eu vou só deixar aqui o meu slide aberto, porque, gente, eu estou de óculos, mas eu não enxergo ali não. Vamos lá. E o que acontece? Olha lá, eu acho que é o slide 4 ou 3. Para frente. Isso, essa daí, ó. Ela é uma emoção secundária, tá, gente? Hoje a gente não vai ter tempo para falar sobre as emoções, mas só para vocês entenderem, ela é uma emoção secundária. E o problema é quando ela passa de normal para exacerbada. Vou dar um exemplo aqui para vocês compreenderem de forma melhor. Quando eu tenho um evento a ser cumprido, a ser realizado, vamos supor, a prova do Enem, eu vou fazer uma entrevista de emprego. Eu fico ansioso, meu estômago dói, às vezes me dá náusea, eu fico com tremor, sudorese, não consigo respirar direito. É normal, porque aquilo vai me preparar para enfrentar aquela situação. Acontece que quando o evento acaba, quando eu já fiz a entrevista, quando eu já fiz as provas, principalmente quando eu já sei o resultado depois, aquela emoção, aquela sensação desagradável passa, acaba. Como eu consigo perceber que tem alguma coisa errada é quando o evento passou e eu continuo ansioso, eu continuo tenso, eu continuo nervoso. Aí está a grande diferença entre a ansiedade normal e a ansiedade patológica. Pode passar para frente, amado. Deixa eu só falar uma coisa para vocês, nem precisa passar, pode deixar aí, eu acho que vocês leram. Vai tornar as pessoas reféns de pensamentos negativos. Esses pensamentos vão gerar insegurança, apreensão e medo. O medo também é uma emoção básica. Nós precisamos do medo. Já pensou se eu não tenho medo de atravessar a rua? Eu posso ser atropelado a qualquer momento.
Se eu estou perto de um animal grande que eu sei que vai avançar em mim, se eu não tiver medo, eu vou ficar ali, ele vai me agredir. Então, o medo faz parte do repertório das nossas vidas e nós temos ele como algo bom, não é algo ruim. Acontece que o medo é a raiz da ansiedade. Olha bem colocado ali para vocês. O medo é a percepção de um perigo real, iminente, ele existe. Está pegando fogo a minha casa, eu estou com medo, eu vou sair fora. Se eu não tenho medo, eu fico lá, morro queimado. Entende? O medo é a percepção de algo real. Já a ansiedade é aquele medo de algo que nem aconteceu. E eu já estou tenso, e eu já estou nervoso, e eu já estou com medo de algo que nem aconteceu. Ela traz aquela sensação de insegurança, de apreensão, preocupação excessiva. A pessoa vai apresentar dificuldades de se despreocupar, ou seja, está preocupado o tempo todo e não consegue relaxar. Essa é uma grande preocupação. Pode passar para frente, amigo. Então, de uma forma bem simples, a ansiedade é um transtorno emocional identificado pela perda de qualidade de vida. Olha como afeta o ser humano. E acontece principalmente pela preocupação exagerada. E é essa preocupação exagerada que o Senhor não quer que você tenha. Porque Ele assegura a sua vida. Ele não quer que você tenha essa preocupação exagerada, porque Ele sabe que você pode adoecer. E porque Ele tem tudo preparado para a sua vida. Ei, querido, não permita que preocupações escapem do seu controle emocional. Porque do seu controle vai escapar mesmo. Mas das mãos do Senhor nada se perde o controle. Sai do seu controle, mas de Deus nada se perde o controle. E é por isso que Paulo vem nos orientar através da palavra. Não andeis ansiosos. Não estejais ansiosos. Aleluia, glória a Deus. Para a gente entender um pouquinho sobre a ansiedade, é necessário a gente entender os sintomas. Porque às vezes a gente está com algo preocupante e nem se dá conta, porque não quer olhar para dentro de nós mesmos. Então, ela vai se expressar de forma física, cognitiva, comportamental e também emocional. Vamos ver esses sintomas bem rapidinho para a gente não perder tempo. Eu quero que enquanto eu falo e vocês acompanhem, eu quero que vocês se atentem à vida de vocês. Ou de alguém próximo, ou de um familiar, tá bom? Então, olha lá, os sintomas físicos. Taquicardia, que é aquela aceleração no coração. Pressão no peito, parece que estão pisando aqui em cima do seu peito, apertando. Chega a doer, literalmente. Palpitação, respiração fica rápida. Porque quando eu estou muito ansioso, mediante um evento, falta oxigênio no meu cérebro. O nosso cérebro, ele é responsável por 30% do nosso oxigênio. Olha que quantidade enorme. Então, quando eu respiro rapidinho, assim, eu não estou levando a oxigenação correta para o meu cérebro. Então, ele entende que eu estou extremamente nervosa e com medo. E ele não se acalma. Por isso, a importância de respirarmos lentamente. Nós vamos falar isso um pouco mais para frente. Falta de ar, urgência para urinar, insônia, ou então dificuldade para dormir no sentido de ou eu vou dormir muito tarde, ou eu acordo no meio da madrugada, ou eu acordo super cedo e depois eu não consigo mais dormir, ou eu passo a noite em claro. Tontura, suor, calafrios, náusea, boca seca, tremores, fraqueza, rigidez muscular, incapacidade de relaxar. Ainda que você tenha dormido a noite toda, você acorda e fala, mas eu estou cansado. Não fiz nada, já acordo cansado. Que negócio que é esse? Não é possível.
Possível é, mas não é necessário. Nós vamos aprender isso. Aleluia. Sintomas cognitivos. Olha lá. Medo de enlouquecer. Ô, gente, eu vou ser bem sincera. Uma vez eu achei que eu ia ficar louca. Eu juro. Falei, gente, vocês vão ter que me mandar para um hospital psiquiátrico, porque não vai ter jeito, eu vou enlouquecer. Mas daí eu respirei, sentei, orei e deu tudo certo, porque eu não posso enlouquecer, né? Senão eu não trabalho. Só para aliviar a tensão, gente. Aí eu tenho medo da avaliação negativa dos outros. Às vezes eu bloqueio toda a minha vida por medo do que os outros vão pensar. Eu deixo de louvar com medo do que os outros vão pensar. Eu deixo de pregar com medo do que os outros vão pensar. Eu deixo de fazer visitas nos lares com medo do que os outros vão pensar. Eu tenho medo de me posicionar ministerialmente com medo do que os outros vão pensar. Ei! Deus não olha como o homem olha. Se importe com o que Deus vai pensar de você. E a palavra diz que os pensamentos de nós são pensamentos de paz. Aleluia! Se posiciona aí, crente. Aleluia! Não deixe o medo te invadir, não. Seja forte e corajoso. Essa unção que você tem é para ser distribuída. Não é para ser acumulada só para você. Porque vai ser multiplicado e multiplicado e multiplicado. Aleluia. E se você permitir, esse azeite que vai te encher, vai transbordar a ponto de esparramar pelo caminho. E o que esparramar vai ser dado a outros. Ei, a sua família vai ser alcançada com o óleo que vai transbordar de você. Se posicione. Aleluia, se posicione. Aleluia, glória a Deus. Medo de perder o controle, concentração pobre, ou seja, eu não consigo me concentrar. Minha cabeça fica toda atrapalhada, tenho uma confusão mental, a memória fica fraca, tenho dificuldade de raciocinar. E perda de objetividade. Eu tinha tantas metas e hoje não tenho mais. Eu tinha tantos sonhos e hoje não tenho mais. Ei, volte a sonhar. Em nome de Jesus. Esse projeto que o Senhor colocou no seu coração, começa a desenvolver em nome de Jesus. Começa a desenvolver em nome de Jesus. Aleluia. Oh, o Senhor vai quebrando as cadeias. Aleluia. Gente, perdão, mas eu não estou conseguindo. O Senhor quer curar sua alma. Permita, se entregue a Ele os teus problemas. Essa ansiedade que te toma, entrega a Ele. Oh, aleluias. Sintomas comportamentais, aleluia. Olha lá, gente, evitação de possíveis ameaças ou situações ameaçadoras. Fugas, eu fujo daquilo que eu quero fazer porque eu não consigo. Então eu prefiro me esquivar, ficar sozinha num canto, sem me aparecer. E eu preciso de reasseguramento a todo momento, então eu fico em busca de segurança. Agitação, hiperventilação, congelamento, aleluia, dificuldades de falar. Sabe quando trava? Não lembro nem o que eu ia falar. Aleluia, o Senhor tem cura neste lugar. Eu creio nisso. Sintomas emocionais. A pessoa fica mais nervosa do que normal. Fica tensa o tempo todo.
fica com medo, amedrontada, fica impaciente, fica frustrada. Algumas frustrações lá do passado vêm à tona como se fosse hoje. E a pessoa toma aquilo como real, como se estivesse acontecendo agora. Ei, já passou. Já passou, o Senhor tem honra para você. Se frustrou, foi porque Deus permitiu frustrar. Porque Ele tem honra para a sua vida. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Vamos entender o que acontece no nosso cérebro. Que aí, aqui já vem a questão do transtorno. E que é algo muito sério, há um desequilíbrio, há um desbalanço na química do cérebro. Vocês já ouviram falar quando a mulher entra na menopausa e que os hormônios dela ficam todos descontrolados e aí ela precisa tomar aqueles remédios, que não é remédio, que eu esqueci o nome agora, que é algo para controlar aí os hormônios, para colocar tudo no lugar. Nosso cérebro vai acontecer algo semelhante. O que é para estar assim, está assim. O que é para estar assim, está assim. Está desregulado. Não é só uma questão emocional. Está desregulado aqui, dentro do cérebro. Pode passar para frente, querido. E aí isso vai trazer um grande impacto no cérebro. Porque esse desequilíbrio vai se dar entre o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina, o GABA, que eu não coloquei aqui. Ou seja, neurotransmissores. Vai estar um desequilíbrio total no cérebro. E isso vai nos deixar alerta e a defensiva a todo instante. Eu vou explicar mais para frente mostrando uma figurinha. Então, os nossos pensamentos ficam disfuncionais. Eu começo a acreditar em tudo que eu penso de ruim, de negativo. Eu tomo como verdade aquele pensamento. Eu não paro para analisar o pensamento. Eu só acredito e pronto. Nem tenta que você vai fracassar. Tá bom, não vou tentar. Não. Não. Olha só. Os nossos pensamentos não são fatos. Eles são ideias. 6 milésimos de segundos antes do pensamento nos chegar à consciência, ele já foi formulado. Então, nós chamamos esses pensamentos de pensamentos automáticos. Vem como setas. Um monte de pensamento. É por isso que Paulo vai nos orientar como pensar. Ei, que maravilha! Ainda a palavra não me chegou à boca. E tu já conheces, Senhor. Associa isso, o pensamento nem chegou. E o Senhor já sabe. Aleluia! Então ele te ensina, ei, não acredita. Identifica ele. O meu humor mudou. Michele, não estava normal, de repente comecei a ficar chateada. Congele esse pensamento, pergunte para você. O que é que eu estou pensando agora? O que está acontecendo que esse humor mudou? E aí você vai identificar esse pensamento. E vai avaliar ele. Você vai analisar ele. Você não vai mais aceitar esses pensamentos que te chegam. Sem antes analisá-los à luz da palavra. Você é criatura perfeita. De forma maravilhosíssima o Senhor te criou. Aleluia. Você é bênção, não é maldição. Aleluia, glória a Deus. E aí quando está todo esse desequilíbrio, há um medo que devora, paralisa. Eu deixei essa frase, gente, porque é muito séria. Poucos estados psicológicos podem se tornar tão intensos, tão doloridos como a ansiedade, porque ela te toma com uma força e te derruba se você não vigiar. Olha lá o que acontece no nosso cérebro. Põe um para frente. Eu coloquei um desenho para a gente poder entender bem. No nosso cérebro nós temos as amígdalas. Não são as amígdalas daqui, tá? São 2 carocinhos que nós temos no cérebro. Tá vendo essa pontinha vermelha? São 2.
que nós temos, isso daí é a amígdala. É ela que é responsável por processar e interpretar todos os sinais sensoriais. Tudo que acontece, ela vai captar. A amígdala. E ela, quando ela capta algo, o medo, por exemplo, ela começa a soltar um sinal de alerta. Que está acontecendo algum perigo, que está acontecendo alguma ameaça. É um sensor. Pensa num sensor de portinha que a gente passa e apita. Pi, 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 pi. Sabe aqueles do shopping? Que às vezes você já pagou a compra e fica lá apitando. Às vezes não fica descontrolado. A amígdala é a mesma coisa. Descontrola às vezes. Tu já fez certinho, mas ela está acusando que tu fez errado. Mas você não fez. E se você não analisa o seu pensamento, você vai começar a acreditar que tu fez tudo errado. Oh, Deus maravilhoso. E é ela que vai nos avisar e vai nos deixar alerta ante ao perigo. Quando a ansiedade, pode pôr um para frente, quando a ansiedade está muito exagerada, exacerbada, sabe o que acontece com a amígdala? É como se ela ficasse piscando toda hora. Dando sinal de alerta, mas nem tem o medo real mais. Não existe o medo real, mas ela está em desequilíbrio, coitada. Aí ela fica piscando. Só que não existe o medo e o perigo real. A amígdala é responsável pelas reações emocionais. Vê bem, se ela é responsável pelas reações emocionais e ela começa a piscar desesperadamente, as emoções também vão oscilar. Olha o que eu escrevi ali. Responsável pelas reações emocionais relacionada com o desenvolvimento da depressão e do transtorno de ansiedade. E é bem ali que os antidepressivos vão atuar. Então, às vezes, vai ser necessário o remédio para poder colocar no lugar o que está fora do lugar. E, às vezes, a resposta de Deus para a sua vida é um tratamento. Às vezes, não. Mas, às vezes, sim. Lembrando que o maior e mais eficaz tratamento vem dele. Vem dele. E é isso que ele quer fazer conosco nesta noite. Aleluia. Pode passar um para frente, querido. Olha lá, bonitinhas as amígdalas. Pode passar mais para frente. Eu coloquei aquela parte em verde, que aquela parte em verde é o nosso córtex cerebral pré-frontal. Então, percebe essas setinhas assim? Quando as amígdalas estão alteradas, ela vai alterar essa parte da frente do nosso córtex cerebral. E é ali também que ficam armazenadas questões emocionais, de juízo, raciocínio, todas essas coisas. Por isso que eu coloquei essa foto. Para vocês entenderem que é algo além do que muitas vezes nós imaginamos. Pode passar para frente. Outro lugar que é muito impactado no momento da ansiedade é o hipocampo. Ele é a sede da memória. Por isso, quando nós estamos com uma ansiedade muito exacerbada, o que vai acontecer? A minha memória vai ficar prejudicada. E o que acontece é que o tamanho do hipocampo diminui. Olha como isso é sério. O impacto é tão grande que o seu tamanho é reduzido. Então, eu tenho perda de memória, problemas de concentração, estresse pós-traumático, dentre outras muitas coisas. Pode passar um para frente. Ali são os efeitos de ansiedade no nosso corpo, tá vendo? Só para vocês verem os desenhos. Afeta quase tudo, gente. Pode passar para frente. Queridos, entendam, desde que o pecado entrou no mundo, nós temos sofrido. Mas em todo sofrimento, Deus não nos deixa só. Aleluia! Aleluia! Entrou o pecado, entrou doença. Não estamos imunes, mas o Senhor passa conosco. Aleluia! Para que vocês entendam o que estávamos falando, o pastor também falou, há diversos tipos. Nós não vamos falar sobre eles, obviamente. Vou falar rapidamente sobre o transtorno de ansiedade generalizada. Pode passar para frente. Aí eu quero que agora, enquanto eu falo, vocês analisam aí, tá bom? A ansiedade e a preocupação estão excessivas, como nós falamos até agora, certo? Aí, se isso está ocorrendo na maioria dos dias, e mais de 6 meses, é sinal de alerta. Eu vou passar, pode passar para frente.
isso vai trazer um grande prejuízo no funcionamento da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, tá? Então eu pergunto aí, quem se encaixa? Não responda para mim, em nome de Jesus. Vai falar com Deus, que Ele tem cura para nossas vidas hoje. Aleluia. Vê se você se encaixa ou se alguém se encaixa. Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele. Inquietação, estou inquieto o tempo todo. Fique irritado. Fatigabilidade, que é aquilo que eu estava explicando. É o cansaço mental e físico. Acordo cansado, não sei porquê. Toda hora eu estou exausta. Toda hora eu estou exausto. Terceiro, dificuldade de concentrar-se ou sensação de branco na mente. Dá um lapso, um apagão. Está analisando aí? Por um acaso você anda muito irritado. Tensão muscular, se apalpar, chega a sentir os nódulos. Perturbação do sono, que é aquilo que eu expliquei. Muito preocupado e não consegue relaxar. Eu posso estar aproveitando o meu dia em Caribe, mas eu não consigo relaxar. Tirei o dia para aproveitar com os amigos, família, crianças. Sozinho, não consigo relaxar. Cuidado, passam para frente. Aí no transtorno do pânico, são ataques de pânicos recorrentes e inesperados, acontecem do nada. Um desconforto intensa que vai alcançar um pico em minutos. Acontece como se eu estou normal, dormindo, às vezes acontece isso. É importante entender, queridos, que você ter um ataque de pânico, uma crise de ansiedade, não significa que você tem transtorno de ansiedade. Comumente, quem tem o transtorno vai ter alguns picos de crise. Mas, às vezes, você pode ter só tido uma crise e não ter o transtorno, tá bom? Então, eu coloco aqui 4 ou mais sintomas, pode passar um, que acontecem ao mesmo tempo. Vê se isso já aconteceu com vocês aí, ó. Lê comigo. 4 ou mais. Se você já se deparou com 4 ou mais, possivelmente você teve uma crise de ansiedade, um ataque de pânico e nem sabia. Ou sabia, né? Olha lá, palpitação, coração acelerado, taquicardia, sudorese, tremores ou abalos, sensação de falta de ar ou sufocamento, parece que está fechando a garganta. Um estreitamento absurdo que parece que não tem ar. Só que tem ar, mas eu sinto essa falta de ar. Sensação de asfixia, dor ou desconforto no tórax, náuseas ou desconforto abdominal, às vezes até mesmo vômito, sensação de tontura, instabilidade, desmaio, vertigem, calafrios ou ondas de calor sem calor aparente, parestesias, desrealização, parece que eu estou fora da realidade ou então parece que eu estou fora do meu corpo, parece que eu estou aqui, mas estou lá. Sabe quando você está parado assim, está todo mundo conversando e você está lá? Nem parece que você está ali. Medo de perder o controle ou de enlouquecer. 4 ou mais sintomas significam uma crise de ansiedade. Mas então o que é que nós podemos fazer? Passam para frente. Nós podemos evitar diminuir o risco de adoecer o cérebro só mudando algum dos nossos comportamentos diários. Veja só, eu trouxe uma lista para vocês, eu vou passar bem rapidinho, tá? Pode passar para frente. Relaxamento, a técnica de respiração. Essa técnica de respiração, eu posso passar para vocês depois, tá bom? Que eu tenho ela, quem quiser me procura que eu passo. Por que é importante 1 minuto que você tira para respirar de forma relaxada, vai te ajudar durante o dia todo. Deus é tão maravilhoso que quando somos bebês, quando nascemos, nós respiramos de forma perfeita. Nós nascemos respirando de forma perfeita. Quando você vê o bebezinho dormindo, chega a barriguinha dele, faz assim, ó. A coisa mais fofinha, né? Faz assim, ó. Porque ele está respirando de forma
perfeita. Aí a gente cresce, vive nesse mundo desenfreado e a gente esquece até de respirar. Aí respira assim, acelerado, né? Tudo ao mesmo tempo agora. Não consigo assistir um vídeo de 1 minuto. Imagina, você está doido, eu tenho mais o que fazer. E o coração fica assim, a respiração fica acelerada. Isso vai causando ansiedade, tá? Então, a respiração relaxada ajuda. A atividade física, Michele, só de ver alguém andando de bicicleta já me cansei. Eu sei, gente, eu também sou assim. Vejo as pessoas caminhando com aquele pique. Já me cansa, mas a gente tem que fazer, porque isso vai nos trazer um bem-estar, vai mudar as nossas vidas. Uma alimentação equilibrada, uma noite de sono reparador. Mas, Michele, eu tenho uma super dificuldade. Pega meu WhatsApp depois, que tem algumas técnicas para vocês, tá bom? Uma rotina de sono ajuda muito. Tempo de qualidade e lazer. Não é quantidade de tempo, é qualidade. Tira um tempo para você descansar. Deus nos deixa um exemplo lá em Gênesis, gente. Lá no comecinho, no 7º dia, o que ele fez? E aí a gente, super-homem, imagina, descansar é para os fracos. Não, descansar é para os fortes. Em nome de Jesus, porque Deus nos deixou esse exemplo. Descansa, mulher, em nome de Jesus. Descansa, homem. Deus vai providenciar aquilo que tu não pode providenciar. Descansa. Aleluia, glória a Deus. Um hobby. Reduzir o uso de celular. Gente, eu sei que hoje em dia a gente trabalha com celular. Mas reduz o tempo de celular nas mídias, no caso, né? Limitar a carga de trabalho. A meditação não é nada dessa meditação transcendental, gente. Em nome de Jesus, sou crente. Eu não ia trazer uma loucura dessas para vocês. Essa meditação é um exercício de foco de atenção. Vamos supor, quando eu vou comer, eu pego o meu prato para assistir a TV ou eu sento na mesa e começo a observar ali o meu alimento? Eu paro para saborear o alimento ou eu estou dirigindo e comendo um lanche do McDonald's? Entende? Isso que eu digo que é o exercício de foco de atenção, é estar presente no aqui e agora. Eu vou comer, eu vou sentar, eu vou experimentar a comida, sentir o sabor, a textura dela na minha boca, como que ela desce pela minha garganta. Vou mastigar o tempo que precisa ser mastigado, porque a gente não mastiga, a gente engole. Não é? Aí os nutrientes nem vão para os lugares certos. Meu Deus do céu, sou totalmente leiga nisso, mas eu sei disso. Então, e essa é a questão da meditação que eu trago, tá? E olha só o que a ciência fala, que ter uma crença, uma fé e desenvolver a espiritualidade vai te auxiliar com a ansiedade. Ei, a ciência tem que se dobrar à palavra de Deus, porque isso a gente já sabia. Aleluia! Oh, glória! Como Deus é maravilhoso! A ciência descobre, que coisa maravilhosa, mas a gente já sabia! Aleluia! Glória, glória a Deus! Pode passar, querido. Aí é só ensinando, pode passar para frente. Pode passar para frente também. Aí aqui eu falo sobre o tratamento, que às vezes você precisa procurar um psicólogo. Não é para doido, tá? Não é. De preferência da terapia cognitiva comportamental para quem tem transtornos, tá? Porque é mais eficaz, é científico médico, tá bom? Porque vai atuar na interpretação dos fatos, dos pensamentos disfuncionais, vai trabalhar os erros de pensamento, vai trabalhar a ativação comportamental, embora nós vamos entender isso de forma muito breve aqui. Pode passar para frente. Aí vem o que eu gosto de falar. Eu nem sei quanto tempo eu tenho, que já é 9:10 quase. O tratamento espiritual. Aleluia. A medicação, a psicoterapia, pode ser a resposta de Deus para a sua vida, mas é a presença que te cura.
É a presença que te sara, porque Ele é médico dos médicos, Ele é Senhor, médico, psicólogo, psiquiatra, por excelência. Aleluia, glória a Deus, oh Deus maravilhoso. Olha a ciência nos mostrando algo maravilhosíssimo, e aí a gente entra aqui em Filipenses 4. Deixa a sua Bíblia aberta aí. E quando a ansiedade chegar, o que eu vou fazer? Eu vou seguir o que a palavra me diz, aleluia. 3 recomendações, a primeira é orar. Aleluia, olha aqui. E as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, ações de graça. Ei! Oh, aleluia! Que Deus maravilhoso! Quando Paulo faz essa distinção aqui em 3, oração, súplica e ação de graça, é porque essa oração é a adoração, e eu adoro pelo que Ele é. Oh, aleluia! Então eu adoro. Olha a oração correta. Eu adoro pelo que Ele é. E aí eu suplico mesmo, porque Ele é o único que pode me atender. Ninguém pode te ajudar, mas Ele pode. Então eu suplico, eu me rendo. Aleluia. E aí eu agradeço, ações de graça. Eu adoro pelo que Ele é e agradeço pelo que Ele fez. E se a resposta é não, não significa que Ele não fez, significa que o que Ele faz é excelente. Oh, aleluia. Então o primeiro ensinamento é orar corretamente. E olha aqui o que acontece quando eu oro. Ciência descobre, a oração é melhor do que qualquer terapia, psicoterapia. Deus é tão maravilhoso que nós falamos que ainda que a palavra não me venha à boca, Ele já sabe. E na psicoterapia, o que a gente faz? Fala. E na oração a gente faz o quê? Fala. Aleluia. Veja bem, se o psicólogo, psiquiatra, te ouvindo com uma escuta qualificada, pode te ajudar. Você imagina Deus que é soberano, onipotente, onipresente, onisciente, te conhece, te formou, sabe o que você precisa. Ou escuta qualificada maior que essa não existe. Aleluia. É por isso que a oração ela é eficaz, não tem erro. Aleluia. E olha que maravilhoso, gente, eu trouxe o desenho, eu fiz questão para que vocês vejam. Ela vai atuar numa região do nosso cérebro, ali embaixo naquela partinha azul entre a amígdala e o hipocampo. Ela vai atuar nesse sistema, que é a sede das emoções, como nós falamos até agora. Gente, ontem, eu estava montando esse slide de madrugada e eu comecei a chorar quando chegou nessa parte. E hoje, quando eu fui estudar, eu chorei de novo. Porque Deus começou a ministrar no meu coração e falou: filha, fala para eles, ora, ora, oh, aleluia. E Deus me tomou e disse para mim: ora mais, aleluia. Michele, ora mais que você vai ver o que Deus vai fazer. E Ele mandou eu te dizer: ora mais para você ver o que Deus vai fazer. Aleluia. É tão maravilhoso que essa região mesolímbica, ela trabalha no sistema de recompensa. Enquanto eu estou orando, o meu corpo está liberando substâncias para o meu bem-estar. Ah, não, Deus cuida do seu físico enquanto você ora. Deus cuida da tua casa enquanto você ora. Deus cuida da tua vida enquanto você ora. Aleluia. É por isso que Ele fala: e leva conhecido diante de Deus. Fala
Fala para Deus, porque enquanto você fala, o Espírito Santo vai agindo, os seus pensamentos vão sendo organizados, que é isso que a gente aprende, que quando a gente fala, os pensamentos se organizam, só que aqui é o próprio Deus que organiza o seu pensamento. Aleluia! E quando eu oro, eu tenho aquela sensação de pertencimento. O Espírito Santo me abraça e fala: tua mãe te abandonou, teu pai te abandonou, mas eu não te abandono. Ele te abraça, Ele te acolhe. Deus maravilhoso. Ele te carrega no colo. Ei, quando você está arrastando, você não está sozinho. O Espírito Santo está do seu ladinho, te puxando, e você nem percebe, mas é Ele que atua na tua vida e te diz: levanta, que eu te ajudo. Oh, aleluia. É por isso que depois de uma oração eu sinto uma paz. Ah, Deus, que o mundo não pode me dar. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ei, calamanai. O Senhor quer sarar a sua alma. Aleluia. O segundo ensino que Paulo nos traz, por meio do Espírito Santo, é pensar corretamente. Gente, que coisa maravilhosa, meu Deus do céu. É o que a gente aprende, pensar de forma coerente. E aí ele fala tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se tem virtude, se há louvor, nisso pensais. Sabe, amados, o que o Espírito Santo quer falar para você, quando esses pensamentos maus, malignos, negativos, disfuncionais te atacarem, você vai para a Bíblia e fala: não, eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que eu busco. Aleluias! Quanto mais você repete para o seu cérebro, mais ele vai entender que é verdadeiro. Tudo que eu repito para o meu cérebro de forma constante, ele entende que é verdadeiro. Repita a palavra. Não aceite, vai para a palavra. Aleluia! Glória a Deus. Pode deixar lá no cérebro, amadinho. Aí o último, que é o terceiro ensinamento, é a ação. É agir corretamente. E aí, se fosse dentro da minha área, eu ia falar que isso se chama ativação comportamental, que é o que a gente faz no consultório. A gente vai ensinar aquela pessoa a ter comportamentos assertivos, e aqui a palavra já nos ensina isso. Oh, coisa maravilhosa! Olha o que ele fala: e também tudo que aprendestes e recebestes, aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazeis. Aleluia! Ativa esse comportamento, põe em prática as coisas do céu, põe em prática as coisas de Deus. Aleluia! Sabe por quê, queridos? Nós não somos apenas ouvintes da palavra de Deus, nós somos praticantes. E se somos praticantes, a ansiedade tem que bater em retirada, em nome de Jesus. Aleluia! Queridos, o melhor remédio é saber quem é Deus na minha vida. Quem é Deus na tua vida? É aquele que te salvou, é aquele que te limpou, é aquele que te escolheu, é aquele que te deu graça, é aquele que agiu com misericórdia, é aquele que te resgatou, te levantou. Oh, aleluia!
Glória a Deus. Entende que nós aprendemos aqui 3 lições: orar, pensar corretamente e agir. Não somos ouvintes, somos praticantes. Aleluia. E aqui eu finalizo, pode passar para frente. Deixa eu só falar aqui. A fé, ela não vai nos imunizar, mas até os estudos mostram que fé e esperança vai tornar meus pensamentos mais assertivos. E aí o nosso organismo vai trabalhar ao nosso favor. E a fé, ela é aliada da medicina. Tem que se dobrar. Aleluia, glória a Deus. Pratique diariamente. Estreitar o seu relacionamento com Deus. Estreitar. O Senhor te trouxe aqui para te confortar. E também para te confrontar. Ele te acolhe. E também te corrige. Ele te abraça e te diz: filho, te quero mais perto. Pode ir para as águas profundas, sai do raso. Te quero nas águas profundas, porque tenho ainda um particular contigo. Oh Deus poderoso, aleluia. Desenvolva mais a sua espiritualidade. Michele, eu já faço isso, faça mais. Porque se o Senhor está falando, Ele está falando comigo e contigo. É mais oração, mais leitura, mais fé, gratidão, domínio próprio. Amor ao próximo. Descanse. Aleluia. Aquele que te fez, escute. Aquele que te fez de forma maravilhosíssima, com tanto amor e complexidade. Ele sabe o que é melhor para a tua vida. Ele sabe. E te diz hoje: descanse. E a paz de Deus, depois que a gente fizer aquelas 3 coisas, a paz de Deus que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração, mente. Ele vai guardar a sua mente, a sua emoção, aleluia. E o Deus de paz que excede o entendimento guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Estou passando pela prova, mas eu tenho uma paz que ninguém entende. Essa paz só pode vir de Deus. Aleluia, meus amados. Sentados mesmo, Senhor. Oh Deus, a tua palavra foi falada nesta noite, porque foi o Senhor mesmo que a trouxe. Senhor, em nome de Jesus, trabalhe em nossos corações, nos traga a paz que excede o entendimento, sara nossa alma, faz-nos entender cada vez mais que o Senhor é quem cuida de nós. Repreenda toda raiz de ansiedade exacerbada nesta noite. Leva-nos, ó Senhor, para os nossos lares sarados. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.